Grécia de Alexandre Magno é a civilização dos artistas e filósofos. E Roma dos Césares, a civilização dos políticos e militares. Israel foi a terra dos profetas. Tanto dos verdadeiros quanto dos falsos profetas. Em Israel, pequeno pedaço de terra entre a Mesopotâmia e o mar Mediterrâneo, o povo vivia em torno de uma religião única em toda a antiguidade, de um único Deus. Javé, Jeová, Elohim, Senhor dos Exércitos, ó Deus Abraão, que recebeu infinitos adjetivos pelas páginas dos livros sagrados. Um Deus sempre misericordioso, mas que não aceitava culto a nenhuma outra divindade dos antigos tempos. Um Deus que não hesitava a erguer a sua mão em favor do povo de Israel, derrubando muros, abrindo mares, levando pestes aos seus inimigos e fazendo chover maná em pleno deserto. Sinais de força que mantinham a fé do povo, e quando os sinais não eram suficientes, o Deus de Israel lançava a mão de seus porta-vozes, os profetas. Eles estiveram presentes desde a origem do povo hebreu e sucederam-se com tal frequência que por cerca de 600 anos formaram a linhagem dos arautos de Deus de Israel. Isaías, aquele que predisse a vinda do Messias e seu reino de paz. No tempo futuro, serão cobertas de glórias as costas do mar além do Jordão. A Galileia das nações, aquele povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Aos que andavam na sombra da morte, nasceu-lhes o dia. Porquanto um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre os seus ombros. E a ele será chamado Conselheiro, Admirável, Deus Forte, Pai do século futuro, Príncipe da Paz. O seu reino se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Jeremias, que falou contra a adoração aos ídolos pagãos pelos reis e poderosos de Israel, sendo perseguido e encarcerado. Já faz tanto tempo que falo, gritando contra a iniquidade e anunciando com repetidos clamores a ruína. Mas a palavra do Senhor tornou-se vergonha e desprezo todo dia. Ouvi a afronta de muito e o terror de todas as partes. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão e ficarão desfalecidos. Baruque, o profeta que pedia a remissão dos pecados, o que levou o povo a ser perseguido e exilado. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que ele nos enviou. Cada um de nós andou segundo o sentido e a inclinação de seu coração corrompido, para servir a deuses estranhos, praticando más obras diante dos olhos do Senhor nosso Deus. Ezequiel, que teve visões do fim do mundo e foi porta-voz dos avisos do Senhor quanto os falsos profetas. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, tu moras no meio de um povo rebelde, no meio de homens que têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos falsos profetas, insensatos, que seguem seu próprio espírito e não veem nada. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas do deserto. Eles veem coisas vãs e profetizam a mentira. Daniel, modelo e mártir da fidelidade a Deus, interpretava sonhos enviados pelo Senhor. Sua fé paralisava até mesmo leões ferozes no reino persa de Dário. Daniel, servo do Deus vivo,
o teu Deus, a quem tu serves incessantemente, porventura pôde livrar-te da boca dos leões? Ó Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o teu anjo, que me livrou da boca dos leões, os quais não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim justiça diante dele. E também diante de ti, ó Rei, não cometi delito algum. E muitos outros vieram, incitaram o povo e pontuaram a história de Israel. Até que no momento, as profecias cessaram e os homens santos deixaram de vir para orientar o povo. Muitos acreditavam que o cumprimento das profecias estava próximo. O Messias, anunciado por séculos, estava por chegar. Mas se não havia mais profeta, quem daria o sinal? Quem? Quando viria esse profeta desse novo tempo? Quando? Houve, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que era da turma de Abdias. E sua mulher era da descendência de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente sobre todos os mandamentos do Senhor. Não temas, Zacarias, pois foi ouvida a tua oração. Tua mulher te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti motivo de gozo e alegria. Muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida inebriante. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele, a fim de conduzir o coração dos pais para os filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. E como eu conhecerei isso? Pois já sou velho e minha mulher também está em idade avançada. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar as boas novas. Eis que ficarás mudo e não podereis falar até o dia que essas coisas aconteçam, visto que não acreditaste em minhas palavras, que hão de se cumprir a seu tempo. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhe podia falar. E compreendera que tivera alguma visão no interior do santuário. Zacarias falava-lhe por sinais e permanecia mudo. Lucas é o único dos evangelistas que se detém à história do nascimento de João, o Batista. 6 meses depois acontece a anunciação a Maria de que Cristo viria ao mundo através de seu ventre. Naqueles dias, Maria pôs-se à região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel, que a paz do Senhor esteja convosco. Minha prima, bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a honra que a mãe do Senhor me visite, pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. No futuro, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque fez grandes coisas por mim, o Todo-Poderoso. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que nele creem. Ele agiu com a força do seu braço, dispersou homens de coração vazio, depois dos tronos os poderosos, e exaltou os humildes, e despediu
de mãos vazias os ricos. Socorreu Israel, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, a Abraão e toda a sua posteridade para sempre. Maria permaneceu com Isabel pelo menos 6 meses. Depois voltou para sua casa. O Batista era uma dádiva para sua família. Quando nasceu, os vizinhos vieram festejar a sua bênção. Era uma família judaica que seguia a lei de Moisés e dos profetas. No 8º dia, o menino foi circuncidado. Queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. João, seu nome será João. Mas em sua parentela não há ninguém com este nome? João será chamado João. A palavra final deve ser do pai. Que nome terás o menino? Ele não pode falar? Uma tábua. Traga uma tábua. Zacarias, que nome terás o teu filho? João! Ele se chamará João! Bendito sejas, o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos remotos pela boca de seus santos profetas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos e guiar o seu povo, ensinando a salvação através da remissão de seus pecados. Graças ao coração misericordioso de Deus, porque visita-nos o astro das alturas para iluminar os que jazem na sombra da morte e guiar nossos passos a caminho da paz. O profeta do novo tempo havia chegado, seria o herdeiro da tradição dos homens santos de Israel. E ao mesmo tempo, aquele que anunciaria o início de uma nova era. Sua infância e juventude pouco se sabe. Muitas lendas e suposições povoavam a crendice do povo a respeito daquele homem marcante. Ao certo, existe apenas uma frase no texto de Lucas, o evangelista nascido em Antioquia. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, aplanai as suas veredas, toda colina será baixada, todo vale será nivelado, os caminhos sinuosos se transformarão em retas, e toda a carne verá a salvação de Deus. Muito se falou sobre o tempo de João no deserto, mas nada é dito de certo. Mas o que está nos evangelhos é que, no deserto, João ouviu a palavra de Deus, como aquilo que foi dito por Isaías. Era o 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. E João percorreu a região do Rio Jordão, operando um batismo de convenção para a remissão dos pecados, um profeta de gestos e palavras fortes, como os antigos porta-vozes do Deus de Israel. Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos que provem a sua conversão. E não começais a dizer a vós mesmo, temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras, Deus pode gerar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda aquela árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que devemos fazer então? Os que tiverem 2 túnicas, reparta-as com aqueles que não têm. E quem tiver o que comer, que faça o mesmo. Mestre, o que nós, cobradores de impostos, devemos fazer? Não deveis exigir mais do que lhe é de direito. E nós, soldados, o que devemos fazer?
Não molesteis a ninguém com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Raça de víboras! O machado já está posto, e aquele que virá diante de mim limpará sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro, mas a palha, esta ele queimará num fogo inextinguível! E João Batista continuava seu trabalho sem temer os poderosos, os escribas, os fariseus e nem mesmo Herodes, o tetrarca da Galileia, foi poupado. Depois de tomar por esposa Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, Herodes teve que conviver com a sombra daquele homem selvagem que o acusava de adultério diante do povo. E João Batista era muito popular naquela época e tinha também seus discípulos. Um deles, que tinha o mesmo nome do mestre, muitos anos mais tarde, muito depois da morte do Batista, escreveu sobre aqueles tempos. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio dar testemunho da luz, para que todos crescem através dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Quem és então? É tu Elias? Não sou. És um profeta? Não. Quem és então para levarmos uma palavra ao que nos enviaram? O que dizes a teu respeito? Eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta, então por que batizas? Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. João, o Batista, esperava a chegada do Filho de Deus como fora ordenado e purificava o caminho. E no dia seguinte, Jesus de Nazaré vai a João para ser batizado. Senhor, eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixe estar por enquanto, João, pois nos convém cumprir tudo aquilo que foi escrito. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu disse: depois de mim vem um homem que está adiante de mim, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele pudesse se manifestar a Israel, vim batizar com água. Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E quem o enviou disse: aquele quem vires o Espírito descer e permanecer é quem batiza no Espírito Santo. Eu vos atesto, ele é o Filho de Deus. O batismo no Rio Jordão, pelas mãos de João, marcou o início da vida pública de Jesus. E nos anos seguintes, Jesus operaria milagres e prodígios, faria discursos marcantes, enfrentaria a traição, a prisão e a morte, confirmando assim as profecias de Isaías, o profeta do início dos tempos até João. Mas se por um lado Jesus tomava o lugar que lhe era de direito no mundo, na história e no espírito humano, João Batista perdia lugar àquele novo rabi e se preparava para dar o último desafio de sua fé. Batizar
batizando. Como ele tá Que batizando? absurdo. Isso é um absurdo. Como é que Isso é um absurdo. Nunca do mestre. Não deve. Por que tanto alvoroço? Temos algumas dúvidas, Rabi. Fala. Aquele que estava contigo, do outro lado do Jordão, sobre quem deste testemunho, está batizando. Ninguém pode atribuir a si mesmo algo que não tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua, pois aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala das coisas da terra, mas o que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe seu testemunho. Aqueles que recebem seu testemunho atestam que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O dom do Espírito é, na verdade, sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Saibam que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aqueles, porém, que insistem em desobedecer o Filho, não verá a vida, e a cólera de Deus permanecerá sobre ele. João Batista, entretanto, ainda incomodava os poderosos, bradava contra as injustiças e iniquidades. A relação imoral de Herodes Antipas e sua cunhada Herodíades era um de seus alvos. Herodes temia aquele homem santo de olhos irados. Força de víboras! O machado já está erguido! Força de víboras! Tu precisas calar este homem, Herodes. Precisa. Ele fala contra nós ao povo e ataca a nossa moral. E tu nada fazes. Ele é inofensivo. Ele dá ao povo o que o povo precisa. O que tu temes? Por acaso achas que o João Batista és um santo? Eu não temo homem algum. Só não quero dar ao povo um mártir. Arrependa-te, Herodes! Ele ataca a honra de minha mãe em público e tu nada fazes. Olha, agora mesmo ele está à porta do palácio e tu nada fazes. Eu não aguento mais isto! O rei não respeita as leis do Senhor. Guardas! Guardas! Prendam esse homem e o deixem a ferro no calabouço! É pouco. Um rei de verdade deveria matá-lo. Apesar do medo, Herodes atendeu aos desejos de sua mulher. João Batista foi acorrentado e encarcerado. Sentindo que o momento da morte se aproximava, João Batista recebia as notícias dos prodígios operados por Jesus, o que foi descrito pelo discípulo Mateus. E o outro dos evangelistas, Marcos, que foi secretário do apóstolo Pedro, deixou sua descrição da morte de João Batista. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu banquetes aos seus magnatas, oficiais e grandes personalidades da Galileia. E na ocasião, a filha de Herodíades entrou e dançou e agradou a Herodes e aos convivas. Pede o que quiseres que eu te darei. Pela minha palavra de rei, você pode pedir o que quiser. Até metade do meu reino, se você quiser, e eu te darei. O que devo pedir? É a sua chance. Peça a cabeça de João Batista. Então,
O que queres de mim? Quero que agora mesmo me deem num prato a cabeça de João Batista. E não há nada mais que lhe deseje? É o que quero e tenho a sua palavra. Pois bem. Guardas! Executem a ordem! Tragam para Salomé a cabeça do Batista! Por que, meu pai? Por que me abandonaste, meu pai? Não me deixe aqui sozinho. Eu preciso de uma resposta, meu pai! Por quê? Por quê? Ah! Oh, meu pai! Não me deixe aqui sozinho, pai! O que eu fiz? O que eu deixei? O que eu deixaste de fazer, meu pai? Meu pai, não me deixe aqui, meu pai. Eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. O Senhor Deus cumpriu todas as suas promessas, ainda que nós, os homens, por vezes percamos a nossa fé, a força, a coragem e a esperança. E mesmo nos tempos confusos de hoje, em que as cidades são como desertos tomados de gente, basta acreditar, orar. Que até mesmo eu, você, pessoas comuns, podemos ouvir a voz do último dos velhos profetas e primeiro dos filhos do novo tempo a dar o seu testemunho de fé. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna.